Introdução: Fé cristã e história. Em 14 de 8 de 410, Alarico conquistou Roma. Foi um breve domínio. A falta de provisões forçou o rei dos visigodos a retirar-se para o sul, onde, no mesmo ano, morreu perto de Cosenza. A queda de Roma abalou o império. Todos, cristãos e não cristãos, acusavam o cristianismo. O Deus do amor e da caridade não serve para institucionalizar, isto é, organizar e defender uma civilização e uma cultura. 410 é a demonstração prática da fraqueza política do Deus dos cristãos. Pela primeira vez, a cristandade se confronta com a história. Uma série de perguntas se impõe: o que a fé cristã diz do tempo? Como a fé cristã se comporta com a história? Em que medida a fé cristã é e sente-se histórica? De que modo a fé cristã lida com o poder em si e fora de si mesma? Para tratar deste confronto entre fé e história, Santo Agostinho escreveu de 413 a 426 sua obra de maior influência, De Civitate Dei. A Cidade de Deus. É uma interpretação do mundo à luz da fé cristã. Trata-se da primeira teologia e filosofia da história. A história humana é a história da salvação dos homens. O fenômeno histórico do cristianismo dispõe certamente de instituições e ritos, é ordem e repressão, tem império e poder, mas tudo isto a serviço da economia da salvação. De início, foi o acontecimento pascal no reino da Igreja primitiva em diferentes comunidades de crentes, com reivindicações, exigências e carências múltiplas e diversas. O desafio das muitas perguntas e a urgência das respostas foram domesticando aos poucos as resistências iniciais à secularização e descobriram na cultura helenista instrumentos e meios para uma ampla síntese doutrinária, uma padronização moral das atitudes e uma liturgia sacramental do culto. Sua hora e a vez da teologia. Nos moldes da Lachá e da Gadá e com os recursos sobretudo do neoplatonismo se foi construindo aos poucos e por séculos uma elaboração de toda a vida cristã, tal como a fé e o batismo a experimentam e reconhecem nas peripécias das diversas comunidades. Em, relativamente, pouco tempo, toda a terra habitada, ao ecumene, torna-se cristã. Há de certo hereges e heresias. Há sínteses doutrinárias e decisões conciliares, há movimentos gnósticos e seitas pentecostais, há polêmicas e condenações, há mártires, torturas e perseguições, mas tudo isto pertence ao mundo cristão e faz parte, de uma maneira ou de outra, do cristianismo. Para a visão de mundo e a interpretação da história de Santo Agostinho, a cidade de Deus é toda e somente a ordem da fé. Tudo que surge no mundo e aparece na história provém e pertence à fé, é, de acordo com o uso antigo e amplo da palavra, ciência da fé, tanto em sentido subjetivo, a ciência que a fé dá e concede, como em sentido objetivo, a ciência, que cultiva e cuida da fé. É neste duplo sentido que na cidade de Deus se dá e acontece uma leitura de toda a existência dos homens à luz da fé. Somente num mundo desacralizado, como o nosso, é que cristãos podem imaginar que as lutas pela libertação do homem da exploração pelo homem possam substituir a fé e dar à teologia o antigo prestígio e o poder de outrora. A teologia ou é toda e somente ciência da fé ou não é nada. Pois, para Santo Agostinho, a fé cristã não constitui apenas um setor da existência histórica do crente. Banhado na sua luz, todo o mundo se transfigura. Desdobramento desta universalidade de transfiguração, a história não só retira da fé seu sentido como edifica dentro da esfera da graça todas as realizações. Edificar a fé não significa preparar-lhe as vias de acesso.
significa sobretudo que toda a vida do cristão já pressupõe a fé e que é exclusivamente pela fé que se entrevive a história da libertação. Contra toda esta radicalidade da fé, levantou-se em todos os tempos a acusação de determinismo, estereotipia e irresponsabilidade. Para poder elevar a graça, o cristão tem de rebaixar a liberdade. Não somente no livro 5º, como em todos os livros de A Cidade de Deus, Santo Agostinho desfaz tal acusação, fazendo aparecer através de situações concretas não apenas uma harmonia, mas sobretudo uma complementaridade entre graça e liberdade na história dos homens. É que uma ligação estranha entre libertação e dependência acompanha sempre o desenrolar da união da graça com a liberdade. Pois a liberdade dos filhos de Deus se conquista num contínuo desprendimento de todo o poder e numa incessante ultrapassagem das satisfações. A liberdade da fé cresce na vida do cristão enquanto e à proporção que se desfazem suas pretensas familiaridades com a libertação e se rompem hábitos inveterados que nós não somente temos, mas que nos têm, por nos deter a serenidade com as coisas, os bens e valores. São tais hábitos que nos impedem hoje de sentir também nas lutas pela independência um mau caminho, uma obstrução de passagem ou mesmo uma errância sem retorno, que nos seduzem com ódios, inimizades e condenações de nossos irmãos. Um desafio acompanha sempre os esforços de Santo Agostinho em A Cidade de Deus. É o desafio da vida de todo cristão, libertar o homem em si e nos outros das lutas pela independência para a liberdade da fé e as obras da graça. Pois que necessidade prende as obras da graça aos esforços de independência? Será que a libertação da fé brota mesmo de um feixe de vencilhos econômico-políticos? Será que desvencilhar-se das dependências constitui deveras o caminho para as obras da salvação? Realizar a liberdade da fé não significa antes ultrapassar a independência e passar adiante para a graça das obras? Ou será continuar lutando numa revolução sem fim para controlar a gratuidade da fé? Ou muito pelo contrário, a independência não traz consigo a mais grave ameaça à vigência da graça nas obras da liberdade? Santo Agostinho não espera de certo assegurar-nos liberdade, discutindo as relações entre fé e história em A Cidade de Deus. O que certamente espera é nos dispor a reatar relações com a graça nas obras da liberdade, é retornar à origem e ao princípio de toda disposição, de toda aceitação, de toda a crença na liberdade da verdade. Mas o que significa toda essa esperança? Numa primeira aproximação, significa que, para ser cristão, o cristão não depende de lutas pela independência nem precisa de modelos de libertação. Nenhuma história de fatos ou de feitos tem importância nas peripécias da fé, a não ser que falte graça à libertação. É o que nos recorda a esperança uma antiga história cristã sobre as premissas da liberdade na verdade da fé. Quando a fé liberta a vida, não se presta atenção nas pessoas dignas nem se procuram homens fiéis. Os superiores são como os galhos mais altos das árvores e os inferiores são como os animais da floresta. Honestos e sinceros, os homens nem têm ideia de que são cumpridores de seus deveres. Amam-se uns aos outros, sem saber quem é o próximo nem imaginar que estão cumprindo o maior de todos os mandamentos. Não enganam ninguém e não se têm em conta de pessoas confiáveis. Convivem na liberdade de dar e receber e não se sentem generosos. Pode-se fiar deles e ignoram o que seja fidelidade. Seus feitos não deixam vestígios e suas obras não são alardeadas. A história nem suspeita de suas vidas. No Ocidente, a Cidade de Deus ocupa um lugar central no desenvolvimento de uma teologia e filosofia da história.
Em todas as tentativas de pensar o homem em sua humanidade, o ocidental tem procurado articular a dinâmica de desprendimento da liberdade com a realização sempre histórica da realidade. Com a cidade de Deus, esta procura se tornou cairológica, isto é, a força de reunião da história não provém de problemas, respostas ou sistemas. A cidade de Deus se reúne pela originariedade da fé, que somos em nossos empenhos de realização e desempenhos de libertação. É que problemas, respostas, sistemas nos chegam de fora e nos mantêm sempre por fora, enquanto a liberdade da graça nos questiona e impele por dentro. A vida da fé não é um problema para ser resolvido, mas um mistério para ser vivido. Santo Agostinho nos lembra, provocando-nos em nossa liberdade: não vás para fora, volta-te para dentro. É no interior do homem que mora a verdade. São palavras de convite para a revolução copernicana da fé. O crente não se deixa dispersar na variedade das vicissitudes e peripécias da história, na conjuntura das lutas, dos sistemas e movimentos de independência. Tem de retornar para dentro da fé. Pois é no interior da graça que atende a libertação da verdade. Numa poesia do início deste século, o poeta grego contemporâneo, Kostis Palamas, 1859 a 1943. nos recorda o pensamento a conjunção essencial entre liberdade e verdade em todo o processo histórico, com as seguintes palavras: a verdade não é para escravos. O escravo já renunciou à liberdade da verdade, ao escolher o poder, a riqueza ou a fama para amo e senhor. A verdade é daqueles que nunca cessam de libertar-se da escravidão para a liberdade de uma verdade redentora. Este vigor de verdade instala a transcendência da fé nas obras da liberdade. Transcendência da fé não tem o sentido metafísico de ultrapassar níveis, de transpor dimensões. A transcendência da fé nas obras da liberdade é toda escuta e concentração no tempo propício das realizações. A transcendência possui aqui função de revelador, sua força não está na interpretação em si, mas na graça, isto é, no advento gratuito da fé que deixa a verdade afirmar-se pela e como interpretação da história e assim acolhe na história dos homens a libertação da verdade. Em segundo lugar, a transcendência da fé nas obras da liberdade visa repudiar operativamente qualquer sistema. Pois todo sistema é uma pretensão absoluta, a pretensão de produzir tudo, de não carecer de coisa alguma, de não depender do dia da salvação para se realizar. A liberdade na transcendência da graça recupera para a história dos homens a obra da fé no tempo das realizações, antes de cair nas malhas de um sistema de instituições. Talvez, então, possamos resgatar, embora desfigurado pelos sistemas e travestido pelas tramas das instituições, algo da surpresa e um pouco da gratuidade da fé nos próprios mecanismos, esquemas e funções da sistematização. A cidade de Deus é, na verdade, uma interpretação concreta da história à luz da fé porque, de um lado, nos faz sentir o quanto a liberdade dos filhos de Deus nos desprende de opiniões, respostas e sistemas, de outro lado, liberta nosso empenho de viver de toda a colagem a coisas e realizações, a bens e valores, e, por fim, desvencilha nossa libertação das lutas pela independência, seja de comunidades seja de indivíduos. A liberdade dos filhos de Deus não é algo que se dá e acontece conosco e nos atinge e afeta, como seres humanos em nossos empenhos de realização. A liberdade da fé é um dom gratuito dentro de um empenho de conquista. De certa feita, um jovem entrou para um mosteiro a fim de alcançar a libertação pelos rigores do claustro e pela disciplina da meditação.
O mestre saiu para o pátio, apanhou um caco de telha e se pôs a esfregá-lo numa pedra de esmeril. Passou dias inteiros concentrado no esforço de esmerilar a argila. O recém-chegado se aproximou e indagou o que o monge pretendia com todo aquele trabalho. O monge respondeu que, raspando com todo cuidado, ia transformar o caco de telha num espelho. O noviço retrucou: então, pode desistir. Caco de telha, por mais que se raspe, não vira espelho. O monge comentou apenas: pensei que você não sabia. Como não? Disse o jovem. Todo mundo sabe que espelho é metal e não barro. O monge concluiu: libertação também não é esforço de meditação. É o que nos conta Santo Agostinho em cada página de A Cidade de Deus. Rio de Janeiro, 1989. Emanuel Carneiro Leão.